Esse podcast é apresentado pela revista Bravo. Penso agora cada vez mais que eu gosto muito de gêneros justamente para não caber neles, para brincar com o que eles significam. E aí vai desde a minha identidade até a minha expressão artística mesmo. Eu quero me comunicar, eu também não quero fazer aquela arte profunda que 3 pessoas vão ver, que ninguém vai entender e que gosta disso. Não, pelo contrário. Eu quero ser a Madonna que vai falar com os crentes. Essa é Alice Marconi, a primeira cantora e compositora trans do sertanejo, ou queernejo, um gênero musical que ela foi uma das pioneiras e ajudou a criar. A Alice também é atriz e roteirista, escrevendo projetos para HBO e Amazon Prime Video, como a premiada série Manhãs de Setembro, com a cantora Lineker, além de ser jurada no reality show Born to Fashion, no canal E!, que foca em meninas trans buscando uma carreira na moda. Eu sou Pedro Garcia de Moura e esse é o Emoção Criativa, um podcast para ajudar artistas, creators e profissionais da indústria criativa a encontrarem sua potência dentro de si e no mercado. As conversas e as reflexões por aqui são inspiradas no método da emoção criativa, disponível em livro que foi indicado ao Prêmio Jabuti e está disponível nas principais livrarias virtuais. O link para ele está na descrição do episódio. Cassandra? Que nome feio. Mas antes chamava Clóvis. Vixe, piorou. O moleque aparece depois de 10 anos me cobrando atenção. A gente mora aqui, tá? Justo agora, sabe? Tô arrumando minhas coisas. Meu filho, esquece teu pai, tá? Você viu? Nem é mais um pai, assim. Eu custei acreditar quando eu entendi que a mesma pessoa era capaz de escrever uma série linda e impactante como Manhãs de Setembro e ainda ter uma carreira musical. Na verdade, criar um novo gênero musical que mistura sertanejo com temática LGBTQ e uma linguagem pop contemporânea. Um trabalho altamente carregado de autoralidade e sensibilidade. Pois bem, Alice Marconi é essa pessoa, que além dos múltiplos talentos de contação de histórias, ainda se coloca para jogo como protagonista dos seus clipes, verdadeiros curta-metragens, e como atriz, coisa rara entre roteiristas, que tendem a ficar mais nos bastidores. Além do interesse que alguém tão plural e criativa já me gera naturalmente, o que eu mais estava curioso de entender com a Alice é o que alguém com todos esses talentos é capaz de fazer. Porque por mais que o cinema seja uma arte coletiva, como ela mesma faz questão de colocar durante a entrevista, tem um tipo de obra que só pode vir de uma pessoa que é capaz de se expressar em todas as partes do processo, como o Woody Allen ou a Phoebe Waller-Bridge, da série Fleabag, que escrevem, atuam e às vezes até dirigem seus trabalhos. Assim como muitas das pessoas que passaram por aqui, para Alice tudo começou como brincadeira, como ela conta da primeira vez que ela se lembra de ter entrado em contato com a sua vocação. Bom, eu diria que minha vocação é contar histórias em diversos formatos, de diversas formas, e com certeza uma das cenas que me vem à mente é uma gravação numa fita em VHS que minha mãe tem da minha infância. Eu acho que eu tinha entre 4 e 5 anos de idade e eu fazia historinhas, eu pegava meus bichinhos de pelúcia e ficava fazendo um teatrinho com eles. E minha mãe gravava isso. Provavelmente é a primeira memória que eu tenho, que eu nem teria, na verdade, eu não me lembro desse momento, eu só tenho um registro do VHS dessa coisa que se tornou fundamental na minha vida, que é contar histórias. Eu não diria nem que é uma vocação, acho que é uma necessidade vital mesmo. Você aparecia nesses vídeos? Ou você estava ali meio que só segurando os bichinhos? Aparecia, sim. Porque eu fico pensando muito, até na variedade dos seus trabalhos, que você tem esse lado roteirista, que seria ali quem está escrevendo a fala dos bichinhos, mas você tem uma busca onde você própria é protagonista, que é o seu trabalho musical e principalmente o trabalho audiovisual que vem junto com essa sua carreira musical também, né? Já aparecia, já gostava de aparecer.
Então você não se lembra o que você estava sentindo nesses vídeos? O porquê que você estava fazendo ali aquelas histórias? Não, não me lembro, eu não tenho essa memória. Acho que na época era uma brincadeira mesmo. A minha mãe tinha muita coisa de querer registrar tudo, ela sempre filmou muita coisa, tirou muita foto. Essa vontade de registrar, mas provavelmente veio dela. Eu costumava ter muitas brincadeiras de faz de conta, de contar história, imaginar mundos. Essa sempre foi uma das minhas brincadeiras favoritas e continua sendo. Então eu acho que não tinha uma presunção muito maior do que a brincadeira em si. Mesmo que eu não me lembre, era uma brincadeira, muito provavelmente, como continuou sendo por boa parte da minha infância e como continua sendo agora. Até hoje você sente essa brincadeira quando você trabalha? Porque você fala muito de um trabalho de pesquisa intenso que você gosta de se dedicar. Acho que eu busco ela. Cada vez que eu sinto que eu amadureço mais assim como artista, ou que eu entendo que tipo de história eu quero contar, provavelmente são as que eu consiga levar menos a sério, julgar menos, ir para os lugares mais inimagináveis e esquisitos. Eu tenho buscado a leveza como um norte possível para o meu trabalho. É óbvio que existe a conta, né, o boleto, existe a necessidade de pagar as contas, de ter um ofício e de parecer séria em certos lugares, de ser adulta, mas acho que a arte permite isso, né? Deveria, pelo menos. Mas você diz parecer séria profissionalmente ou mais na sua vida pessoal? Acho que as duas coisas. Vida de adulta, os boletos que chegam, as burocracias, as necessidades da sociedade, nesse sentido mesmo. Mais do que ter a pretensão de, nossa, olha como eu sou uma artista cult, olha como que eu falo denso e profundo. Acho que menos isso. Teve alguma entrevista que você estava comentando como é que você tem essa tendência nas suas histórias aí para uma coisa mais densa? Não só os teus clipes, as temáticas e até o trabalho do Noturnos também, e de um curta que você falou que queria ter feito, ou que talvez até ainda venha fazer, que tem muito essa temática de terror. Então, quando você fala, por um lado, esse lance da densidade, da profundidade dos personagens, se eu não me engano, você tinha falado em função do teu background de psicologia, de se aprofundar muito nas questões dos personagens, fico pensando como é que isso dialoga com essa questão da leveza que você falou. Talvez eu esteja mal acostumada. Sou formada em psicologia, adoro uma psicanálise, adoro um Freud. Para mim é muito divertido observar os traumas das pessoas. Então, talvez tenha um atravessamento aí de uma formação e de um olhar muito específico. Essas coisas para mim são divertidas. Eu tô no mundo, acho, para isso. Pra estar de verdade, sabe? Olhar fundo no olho do outro, olhar fundo pra dentro de mim mesma, mas eu acho o terror divertido, sim. Acho que não é necessariamente buscando sensações negativas. É muito difícil um filme de terror me deixar traumatizada. Quando eu era criança, isso acontecia com mais frequência. Atualmente é difícil mesmo. E quando eu sinto, é um medo que me diverte. Talvez porque, de alguma forma, essas narrativas me aproximem um pouco do tipo de imaginário que eu consumia quando eu era criança. Eu acho que isso está muito nos meus clipes. Eu fui uma criança que cresceu na zona rural do interior de São Paulo, então o que habita as sombras, as florestas, sempre é meio assustador. As criaturas folclóricas, elas sempre vêm com uma tentativa de causar medo. Esse dito popular sempre é meio fantástico e sempre fantástico num lugar meio assustador. Eu entendo que muitas vezes numa tentativa de controle, mas justamente por eu ser meio apaixonada por esse universo, eu queira ressignificá-lo também, no sentido de que esse medo produza outras coisas. Com isso, eu quero dizer que é uma leveza do faz de conta. Eu tô um pouco cansada. Ai, vou me cancelar nesse momento, mas enfim, é sobre isso também. Eu tô um pouco cansada do politicamente correto, eu tô um pouco cansada de estar preocupada com o que eu posso ou não falar enquanto artista, o que personagens eu posso ou não escrever enquanto uma roteirista trans, que coisas uma personagem trans pode ou não fazer. Eu tenho achado tudo isso muito limitante.
ou pelo menos o fantasma das redes sociais, o fantasma do cancelamento, o fantasma desse olhar do outro. Acho que eu tenho buscado cada vez mais uma liberdade criativa, onde eu possa experimentar mesmo essa liberdade daquela criança que brincava de faz de conta e nessa liberdade da brincadeira encontrava sua potência, sabe? Acho que é um pouco isso. Sim, fico pensando aqui que na selva de hoje em dia, ao invés de mula sem cabeça, lobisomem, não tem o fantasma do cancelamento. Esses são as figuras aterrorizadoras dessa nossa vida coletiva. Exato, o próprio fantasma do cancelamento e o fantasma do fascismo também, o da aniquilação constante que assombra alguns corpos, o tensionamento entre essas duas coisas. Quero pensar com responsabilidade e com profundidade, de forma subversiva sobre essa ideia de representatividade, porque eu acho que isso é importante. As histórias que eu vou contar atravessam o meu corpo, queira eu ou não. Mesmo que eu conte a história de um protagonista homem hétero, cis, branco, vou ser eu que vou estar contando. Então, isso com certeza me atravessa e eu busco pensar sobre isso, mas com certeza um outro fantasma que me assombra é o do cancelamento. Com certeza. Até porque quem é cancelado é a Carol Conká, é a mulher negra. Não é o homem cis hétero branco, porque mesmo que a internet entre em polvorosa, ele continua. Ou pelo menos vai ter muita gente não cancelando. É, Fiquei imaginando aqui, se você, quando crescia, perto dessas histórias, como você bem colocou, são histórias de medo para gerar controle, mas que você conseguia, por algum motivo, se divertir com essas lendas. Então é como se existisse ali uma dualidade entre o medo e a diversão para subverter essa tentativa de controle. Eu acho que o medo de cancelamento que a gente tem, ou, enfim, esses medos de hoje em dia dessa selva digital, também são uma tentativa de controle. É como se fosse uma atualização, mas eu fiquei pensando aqui que, na verdade, talvez não seja leveza, talvez seja diversão. Como você falou, você se diverte com os traumas, com tudo, então talvez você tenha vindo com um pacote emocional que, com determinada sensação de medo, você consegue lidar bem. E eu acho que isso faz com que você consiga fugir de ferramentas de controle, que eu acho que quando você pensa como é que alguém consegue botar um trabalho autoral, né? Existem muitos obstáculos, principalmente você que está trilhando agora. Não tinha muitas histórias sobre pessoas trans sem ser sobre elas serem trans, né? Que acho que isso é uma coisa que você falou em alguma entrevista sua. Eu acho que tem que ter uma relação com medo a ponto de conseguir enfrentar ele e ainda conseguir se colocar. Não sei, tô pensando alto aqui. e eu tô adorando o que você tá falando e eu adorei o que você falou sobre essa relação de se divertir com o medo e essa relação com o controle. Eu fiquei pensando muito sobre isso, eu tô ainda impactada com o show da Madonna. É isso, né? O que pra nós é gozo, para metade da população brasileira é um filme de terror. A pauta do Twitter no dia seguinte era Sodoma e Gomorra. Eu sou o anticristo mesmo. Inclusive, a representação do diabo, muitas vezes, é o meu corpo. É um corpo com seios e um pau. Então, eu sou um monstro. Eu sou um monstro para a sociedade. O que causa medo nas pessoas também. Então, eu acho que existe sim um gozo de ocupar esse lugar. E uma vontade, sim, de subverter isso, do que significa isso, o que significa medo. Acho que existe uma outra coisa muito forte da minha vivência também. E acho que aí não é uma vivência só minha, não. Acho que é uma vivência de como o desejo funciona. O erótico, ele é amargo e é doce. É prazer e desprazer, ele é dor. Agora colocando os recortes sociais, sendo uma mulher trans no Brasil, muitas vezes as minhas relações afetivas sexuais são atravessadas por dor, né? Eu me relaciono com homens, afinal. Então, é uma doideira. Eu aprendi a me relacionar com medo de uma forma muito diferente. Talvez desejar. Aí também falando um pouco sobre a minha formação em psicanálise e entender como a angústia é sempre um sinal de desejo, a fumacinha ali que antecede aquela chama do desejo. Então, já que eu sou psicanalista e eu vou perseguir isso,
Se não tem angústia, não tá valendo, tá fácil demais essa brincadeira. Eu gosto de jogar, mas eu gosto de jogar no hard. Eu chamaria no hard, não, no deep. Acho que é da profundidade. Porque você tem esse desejo superficial, ou qualquer sentimento superficial, mas se você quer realmente se aprofundar num sentimento, para mim faz sentido você, por exemplo, ir pela pista da angústia, que é onde você vai conseguir chegar mais fundo nas coisas. Eu vejo muito isso porque eu imagino que o que você fala dos personagens que você quer criar, já imagina um desejo, já imagina um arco maior. Imagino que deva ser o seu aparato emocional também deve ser compatível com esse tipo de visão da vida. Exatamente. Para mim é muito difícil, na verdade, escrever uma caricatura. Acho que é uma habilidade exímia de quem consegue. Para mim é difícil e não considero menor, tá? É isso que eu tô falando. Acho que para mim é mais difícil justamente pela minha visão de mundo, por como as coisas me atravessam e como eu tô formada, como é o meu estilo de ver as coisas. Então, definitivamente sim. Eu vou me aproximar dos personagens com um arco dramático, vou me aproximar das dramaturgias da angústia, com certeza. E quando eu vou de leveza, de diversão, na verdade eu fico pensando, até por essa sua característica, dessa relação com o medo, da diversão, como é que na verdade você não tem conseguido criar uma profundidade acessível. Eu acho que é isso que eu entendo um pouco que o teu trabalho musical, você também vem falando que é quase que você fica meio ali num entre-lugar no sertanejo, mas quando você começa a falar com a profundidade dos temas que você traz, apesar de você estar fazendo isso de uma maneira super acessível, você ainda está desbravando um gênero, né? Na verdade, você fala muito que você gosta de gêneros, no sentido de terror, de comédia, etc. É quase como se você, para poder se expressar, você tivesse que estar abrindo um gênero específico. Com certeza, eu vejo isso, assim. É muito doido, eu penso agora cada vez mais que eu gosto muito de gêneros justamente para não caber neles. Para brincar com o que eles significam. E aí vai desde a minha identidade até a minha expressão artística mesmo. Entendi. Como se você precisasse dessas regras para poder subverter melhor. É isso. É a embalagem. Eu gosto muito de pensar na ideia da embalagem. Porque eu quero me comunicar. Eu também não quero fazer aquela arte profunda que 3 pessoas vão ver, que ninguém vai entender e que gosta disso. Não, pelo contrário. Eu quero ser a Madonna que vai falar com os crentes. Então eu acho que tem essa questão da embalagem, como que a gente convida as pessoas para as nossas narrativas. E aí os gêneros estão aí para isso, para se fazer vender, para se fazer encaixar. Mas eu espero que com a cronologia do nosso produto mesmo, a gente consiga romper as caixas. Às vezes eu penso em gênero mercadológico como se fossem umas rodovias, uns rios, que já existe um determinado fluxo das pessoas já conseguirem consumir as obras ali, por aquele caminho. Sim, total. E eu acho que, na verdade, quando você vai pro sertanejo, você contou que você começou meio que enxergando como uma coisa mais pop, mas depois você acabou entendendo que o sertanejo é que dava conta daquela expressão. Exato, é. O sertanejo vem numa tentativa também de me reaproximar da minha raiz, da minha história, de olhar para mim mesma. E aí é isso também. O que é o pop no Brasil? É o sertanejo. Agora talvez o funk, mas com certeza tem uma relação dupla de me aproximar da minha história, da minha origem, da minha raiz, do que me é caro, do que me vem naturalmente. Quando eu percebi, eu estava fazendo vibrato no indie pop, e isso sempre foi uma característica dos ritmos latinos, da voz sertaneja. Então, tem um entendimento também de um lugar que sempre esteve em mim, de características de estilo mesmo, que atravessam minha forma de cantar, a minha lírica, o jeito que eu componho, mas também de perceber, nossa, olha só, isso pode ser pop, isso pode falar com muita gente, né? Esse é o pop brasileiro, por que não, se eu já queria fazer pop, fazer o pop só que contextualizado, não imitando a Lady Gaga. Sim, mas você não acha que o indie pop talvez tivesse mais capacidade de compreender as nuances do seu trabalho? Isso é uma coisa que eu me perguntei quando eu ouvi você explicando o seu processo. Não sei. Tá sem resposta a essa pergunta, não sei te responder. Eu tenho um álbum pronto de sertanejo há 2 anos que eu não lanço
Por falta de fôlego mesmo, por perceber que o mundo tá muito fechado para esse movimento. Agora, talvez com a Beyoncé, que me copiou, inclusive, a foto da capa lá é igual. É, juro que você, acho mesmo que algum diretor de arte dela viu a capa de Noite Quente, não é possível, assim. Quem sabe agora, né, as pessoas começam a entender o que eu tava querendo fazer em 2020, mas realmente foi um processo muito doloroso, muito frustrante. Foi uma aposta muito grande e um encontro muito forte com barreiras mercadológicas mesmo, né? Vou fazer show aonde? Vou fazer show no Villa Country? Não, não vou fazer show no Villa Country. Vou fazer show numa balada indie LGBT alternativa? Não, também não vou, porque esse lugar não quer ouvir sertanejo. Então, esse não lugar também tornou impossível a sustentação mesmo, enquanto artista independente, né? É o que eu tava falando no começo, preciso pagar minhas contas. No fim, essa brincadeira precisa ser trabalho, né? Sim, eu acho muito legal o teu trabalho musical. E principalmente essa reflexão de, o pop que fazem aqui é um pop tentando ser gringo. Então a gente tem o pop, na verdade, que é o pop funk, e tem esse pop sertanejo. Só que você trouxe essa camada conceitual, que eu acho que o pop hoje em dia, falam de disco conceito, essa coisa que era de uma música mais artística, o indie antigamente, seria talvez o equivalente ao MPB gringo, que hoje em dia, através de pessoas como Madonna ou como Lady Gaga, ele virou uma linguagem do pop. Então não existe hoje uma pessoa lançar uma coisa de pop sem essa expectativa dessas camadas, dessas referências, desse conceito, etc. E acho maneiríssimo o teu trabalho. Principalmente como um lugar ultra autoral. Você fala das referências do I May Destroy ou de autores ou autoras que se colocam como personagens e como realizadores e como roteiristas. É maior do que só música. É um canal de expressão muito individual, muito autoral. Que às vezes o mercado tem ou não capacidade de compreender / abraçar. Sim, exato. Eu tô muito mergulhada mesmo nesse processo atualmente. Eu acho que o cinema tem me dado mais espaço para isso. Recentemente eu gravei, tecnicamente antagonista, mas eu posso dizer que é a coprotagonista de um filme do Daniel Ribeiro, que deve estrear no ano que vem, e que eu fui a roteirista também, e que parte de uma ideia dele. A gente roteirizou juntos, eu e o Daniel. Eu entro no projeto como atriz. Esse projeto, inclusive, foi o primeiro teste de elenco para o qual eu passei na minha vida, em 2017. E o Dani me chama para roteirizar junto com ele. E a partir do momento que eu entro no roteiro, começo a entrar nessa verve da autoficção e a gente acaba se colocando, querendo ou não, né? E aí, quando eu ainda por cima faço a personagem, não existe para mim, no meu método, na forma com que eu encaro e nas coisas que eu aprendo e no que eu estudo e o que eu escuto de outros atores que compartilham do seu ofício, é sobre encontrar a verdade no que você está fazendo. Mesmo que você esteja representando o outro, essa alteridade, ela não é mais alteridade, né? Ela é a verdade daquele momento. Entrar em cena é pular num abismo. Você tem ali o roteiro, as falas, mas você não sabe necessariamente como você vai reagir. Se você está tentando controlar, você está matando o seu fazer. Tudo isso para dizer que eu acho que eu estou querendo, sim, cada vez mais buscar coisas que eu possa fazer com verdade. E na atuação eu estou encontrando muito isso. Nos projetos de roteiro que eu tenho me dedicado ultimamente, eu tenho sempre procurado aqueles que eu acredite mesmo, que eu sinta que eu vou estar falando de temas e de coisas que me são caras e que estão me atravessando de alguma forma, que dialoguem comigo profundamente. E claro que eu tenho a pretensão de, em projetos autorais e coisas assim, ocupar cada vez mais diferentes posições nos projetos, como roteirista, como atriz, principalmente. E eu estou escrevendo também um livro, eu decidi que eu vou escrever um romance, e é uma autoficção, de novo. Eu gravito muito em torno da verdade. Eu acho que, além da profundidade, da angústia, outra coisa que me é muito cara é a verdade. Viver de verdade, falar a verdade, atuar de verdade, escrever sobre a minha verdade. Acho que tem muito isso. É por isso que eu perguntei se você aparecia no VHS da tua mãe, porque
Quando você falou dessas referências do Fleabag ou do I May Destroy, eu entendo que tem muita gente que é atriz e tem muita gente que é roteirista, mas eu acho que é uma combinação especial quando a própria pessoa consegue dar conta desse acesso ao mundo interior, de materializar em estrutura de roteiro e dar conta de fazer a entrega daquilo. E eu achei muito interessante também uma conversa que você teve num outro podcast sobre a autoralidade, que foi especificamente falando sobre o Manhãs de Setembro. Como é que ter uma pessoa ali por trás acabou favorecendo o surgimento de uma individualidade, de uma autoralidade, mas é que, na verdade, quando você é uma roteirista contratada, você está ali prestando o seu serviço para uma mensagem externa. Por mais que sempre vai trazer a sua verdade, como você mesmo disse, em umas cenas específicas do Manhãs de Setembro, onde no diálogo ali veio muito de coisas suas, de uma verdade, imagino eu. Eu acho que vejo muito essa característica tua, assim, de ter todas essas pontas que só um projeto tão autoral como esses, que eu falei que você citou de referência, que conseguem dar conta. Com certeza. A escrita encomendada é muito sofrida pra mim. Quando você falou de ser adulta e de boletos, etc., eu acho que é quando você tem que colocar a sua escrita a serviço de outra verdade. Você já estava conseguindo ali, Noite Quente, nas outras músicas também, eu acho que você já começa a conseguir juntar todos esses elementos. Por isso que eu perguntei de mercado, porque eu acho que talvez o sertanejo, o mercado, não seja o melhor jeito de valorizar essa grande mistura super interessante que você está conseguindo entregar ali, sacou? Que na verdade é muito mais, talvez, ou em MPB, ou talvez mesmo em artes plásticas, mas na verdade. Enfim, tô viajando aqui, Alice. Porque eu acho o teu trabalho muito maneiro e eu acho que é muito sobre isso, sobre uma questão de como é que o mercado consegue entender todas as camadas e a qualidade do que você está entregando. É, exato. É a questão da embalagem que você estava falando. Então, acho que você tem razão. Se eu tenho encontrado esse espaço em outros lugares que não a música, sabe? Eu acho que agora seria difícil pra mim. É isso, eu tô com o álbum pronto. É difícil pra mim lançar, ter o trabalho de pensar esses clipes, de pensar essa embalagem, ter o esforço e o fôlego e o dinheiro pra fazer isso acontecer. Porque eu também tem outras áreas da minha vida onde essa verve autoral tá sendo acolhida e eu tô podendo pagar os boletos. Qual foi a primeira vez que a sua cabeça explodiu com alguma obra? De qualquer tipo. Livro, música, filme. A primeira, cronologicamente falando, talvez tenha sido a Viagem de Chihiro. Olha só. Porque eu era criança, fui no cinema, assisti aquilo, não entendi nada, fiquei morrendo de medo, desesperada, mergulhada numa angústia, completamente assim, horrorizada mesmo. Foi uma experiência muito ruim, muito angustiante, muito terrível. Ali eu senti medo mesmo, mesmo medo. Só que era um medo que abria portas e não que fechava. Ah, foi maravilhoso. Eu fiquei encantada. Como é que é um medo que abre portas? Você não entende. Porque a metáfora não tá tentando te controlar. O que vem também com tanta maravilha. É uma coisa muito específica do Miyazaki, né? Ele dá uma porrada na sua cara e depois fica 10 minutos em silêncio, mostrando paisagens maravilhosas. Não sei explicar. Não, que doido. Pelo menos eu entendi alguma coisa. Não sei nem se foi o que você quis falar. Mas eu achei muito interessante esse conceito do medo que é para controlar e o medo que é para expandir. Porque eu acho que é expansão da percepção. Primeiro que eu fiquei viajando como se Chihiro fosse uma mula sem cabeça japonesa. Que eles brincam com essa coisa, dessas figuras lendárias. Mas achei isso incrível. De que existem alguns medos que são capazes de ampliar os horizontes, as perspectivas. Nunca tinha parado para pensar nisso. É, eu acho que é muito próximo dessa coisa da angústia. Por exemplo, eu gosto de terror mais psicológico, eu não gosto tanto de horror. De gore, né? Sangue. Eu não gosto de ver, eu gosto de imaginar. É lógico que quando a gente está falando de folclore e de ditos populares, lendas urbanas, a gente nunca está vendo. Mas a gente entende que essa imaginação, ela tá tentando te controlar.
Porque ela tá falando de costumes, isso pela narratologia mesmo, pelo que ela tá punindo. O terror sempre puniu as pessoas por transar, por desejar, por viver a carne. Materializou, morreu. Sim. E é muito sobre esse gozo visual também, de tipo, você mostrar ali a violência, você mostrar o sangue, você tornar isso plástico, no horror. Eu me interesso muito mais, na verdade, pela Bruxa de Blair, que você passa o filme inteiro com medo e não vê nada. Não tem uma imagem gráfica o filme, né? E é com certeza um dos que mais me desesperou e me assustou na vida. Fiquei pensando aqui que para você é como se esse tipo específico de terror fosse uma espécie de anabolizante da imaginação. É isso mesmo. Qual foi o seu momento mais emblemático de plenitude criativa, onde você sentiu que o que existia dentro de você estava sendo transformado em expressão artística? Acho que nesse último filme agora, com o Daniel Ribeiro, acho que ali. Atuando, Por ser as duas coisas, por atuar e escrever. mas que momento ou que cena você diria que foi essa mais emblemática, com essa plenitude criativa? Posso dar spoiler. Não, não precisa ser a cena, mas você estava atuando, você estava escrevendo, você estava vendo o resultado Tava atuando. e atuando um texto seu. Atuando um texto meu que ganhou camadas que eu nunca imaginei enquanto eu escrevia. Acho que isso fala um pouco dessa verdade em cena. Ah, é isso. Olha só que bonito. Verdade, para mim, no sentido de vulnerabilidade também. De perder o controle, de anabolizante da imaginação, no sentido de que você não tem a resposta, mas você se joga mesmo assim. Estar de verdade, estar presente, contando uma história que eu imaginei, mas que ali em cena ganha outros sentidos e camadas para mim, que eu nunca tinha pensado e que me comove em lugares que eu não esperava. Eu tenho certeza que ao alcançar esse lugar, não só eu estou crescendo como pessoa e como artista, eu tenho certeza que eu estou fazendo bem o meu trabalho de emocionar os outros, porque o que eu estou vivendo ali é de verdade. Então, eu sei que isso vai afetar os outros. Em lugares que são profundos no sentido de que são humanos, são universais. Não é sobre ser trans, não é sobre ser mulher, não é sobre ser preta, não é sobre nada, né? É óbvio que as coisas atravessam, mas é sobre ser gente. É sobre desejar, é sobre amar. Acho que é isso. E você diria que nessa tua, que você falou de se jogar e da vulnerabilidade, existe um medo também nesse momento? Claro. O medo do cancelamento, o medo de ficar feia, o medo de atuar mal, o medo de fazer a coisa errada. Existe muito medo, muito. É potente nesse lugar de que eu acho que linka com tudo que a gente está falando. Atuar é uma experiência de medo. Se é medo, você não está fazendo direito, não. Foi muito legal ter falado primeiro na Chihiro. É como se você tivesse toda hora trabalhando com medo, só que esse medo específico é como se você tivesse conseguido domar para começar a produzir, até como aquele próprio dragão que a Chihiro monta. É, isso. Exatamente. Que é o amiguinho dela. É, você transforma o medo no seu amigo, com a atuação, com esse nível de verdade, de vulnerabilidade. Amei. Ai, obrigada pela sessão de psicanálise. Daqui a pouco vem o corte lacaniano. Alô. Qual foi a pior coisa que aconteceu ou que você ouviu de alguém ao longo da sua trajetória que quase poderia ter feito você desistir ou seguir outro caminho? Uma vez, num reality show, sou apresentadora e roteirista de um reality show chamado Born to Fashion, passa no Entertainment, e é um reality show sobre modelos trans. E em algum momento, alguém no Twitter falou que eu era um chaveirinho da cisgeneridade e que tudo que eu fazia na minha vida estava a serviço da cisgeneridade e que nada do que eu fazia era pela comunidade. Me machucou muito, tanto é que eu estou falando aqui. E eu não sei explicar direito por que que me machucou tanto e por que que me machuca, porque em algum lugar eu acredito
mesmo, assim, que por mais que eu tenha começado essa conversa aqui falando sobre medo do cancelamento e medo do politicamente correto e tal, eu me preocupo com essas coisas. Eu quero fazer trabalhos que construam imaginários não tão cheios de violência e de medo assim para pessoas que sempre viveram essa violência. Então é muito doloroso para mim sentir e ouvir e ler que uma coisa que eu fiz soa violenta para o outro. E isso me fez questionar muito quem eu sou, o que eu estava fazendo ali. Mas no fim, eu continuo defendendo a importância desse reality, a importância do meu trabalho ali. Eu não acho que eu faria nada diferente. As pessoas podem concordar ou não. Porque o programa foi muito criticado, porque na primeira temporada só tinha meninas magras e meninas que, aos olhos dos outros, eram muito passáveis e que não se pareciam mulheres trans ou travestis. E colocando todas essas escolhas sob minha responsabilidade, como se eu, sendo a pessoa trans que roteirizou e a pessoa trans que apresenta, tivesse feito essas escolhas e fosse responsável por elas. Como se eu negocio, né? Ah, como eu sou magra e passável, e sou uma preta de pele clara, para mim tudo bem abrir mão de certas lutas para tornar esse conteúdo palatável pro I. Quando, na verdade, eu não concordo com nada do que foi dito. E quando, na verdade, não enxergo em mim o poder que essas pessoas colocam na minha mão. Óbvio que eu tenho poder, mas óbvio que há muitas outras instâncias envolvidas nisso. Sobretudo, existe uma discordância fundamental entre esse comentário e o que eu vejo como a minha missão no mundo. Talvez, sim, eu seja um pouco o chaveirinho da cisgeneridade, porque eu acredito no diálogo. Eu acredito em construir pontes, em fazer arte para todo mundo, em tornar um programa sobre modelos trans comercial o suficiente para falar com a dona de casa que está assistindo I. Eu acho que tudo isso é importante. Não significa que tenha que ter só pessoas magras ou só pessoas passáveis ou não ter pessoas retintas. Óbvio que a gente tem que colocar essas pessoas ali. Mas eu não acho que é a minha missão de artista fazer um programa para agradar 10 militantes do Twitter, entendeu? Eu estou muito mais interessada em falar com as massas, com os crentes que xingaram a Madonna de Sodoma e Gomorra. Eu estou interessada em falar com essas pessoas. Preciso. Senão eu não sobrevivo também. Senão o marido da crente vai passar ali no ponto, vai me pegar na esquina e vai me matar por me desejar. Porque entende que o meu corpo é monstruoso e desejo. Então não consegue lidar com essa contradição. Então, assim, eu acredito nesse diálogo, eu preciso dele, eu quero ele. Se isso significa que eu sou chaveirinho da cisgeneridade, então sou, A gente falou ali antes sobre caricatura, sobre esse seu desejo dessa profundidade. Para mim, esse comentário é uma caricatura desse teu desejo de contar histórias humanas e não histórias trans. É exatamente isso. Mas foi muito forte pra mim, porque eu me senti uma traidora, eu me sentia uma farsa. É, fizeram uma caricatura feia. Aham. Qual foi a coisa mais importante que aconteceu ou que você já ouviu de alguém que, pelo contrário, te ajudou no momento de questionamento? Eu queria falar 2 momentos. O primeiro deles, quando eu fui fazer o teste para esse filme Amanda e Caio, que é um nome provisório, que provavelmente não vai se chamar assim, mas é esse filme que eu gravei agora, no começo desse ano, 2024, e para o qual eu passei no teste de elenco em 2017. Que eu vou falar aconteceu há 7 anos atrás. Ai, gente, já me emociona um pouco. Eu fiz o teste, eu passei para ser a protagonista do filme. Só isso em si já foi um grande... Assim, ninguém me disse nada, nenhuma frase de efeito, nada. Eu passei no papel, mas esse sim, com certeza, inaugurou a minha carreira. Eu começo a existir no mercado do audiovisual ali. Eu estava fazendo psicologia na época. Eu estava em crise
sobre continuar ou não com a faculdade de psicologia, sobre me matricular no audiovisual, sobre procurar um curso de atuação, completamente perdida no que eu ia fazer da minha vida e sentindo uma força criativa muito grande que estava frustrada ali dentro da faculdade de psicologia. E aí, por um acaso, eu vi uma chamada para esse teste no Facebook, me inscrevi e passei. Então, quando eu escuto este sim, realmente foi muito transformador assim na minha vida, porque com certeza todos os trabalhos que eu consegui depois disso foram em decorrência desse sim. Porque o Daniel Ribeiro me indicou para outras coisas, a Diana Almeida, que é produtora, também me indicou para outras coisas, e isso foi abrindo espaços quando eu não era ninguém. Então foram as primeiras pessoas ali que me abriram as portas desse mercado. E aí, uns 2 ou 3 anos depois, eu estava num momento bastante delicado da minha transição e da minha vida. Eu estava com uma depressão muito profunda e eu tinha muitas ideações suicidas. E em algum momento, a Diana Almeida, produtora desse filme, percebeu que isso estava acontecendo, foi até a minha casa, apenas conversou comigo e apenas me deu a esperança de que tempos melhores viriam quando eu estava pensando em desistir, não só da arte, de tudo mesmo. E isso foi muito através da lembrança de que esse filme iria acontecer. Na época, sofria muito de amor, e tinha muito preferida e rejeitada, e essas coisas faziam muito parte do que eu estava sentindo, e no filme eu viveria uma história de amor. Então, mesmo que fosse na ficção, ali criou-se uma esperança de algo no futuro. Essa foi uma coisa. A outra coisa também passa por esse filme, agora quando ele está sendo feito em 2024. Uma grande amiga minha, que é uma preparadora de elenco, diretora, que se chama Nina Cópico, ficou me ajudando muito com o processo desse filme, porque eu estava muito angustiada, eu estava com muito medo, eu estava sofrendo demais com todo o processo. Eu já estava muito mexida com todos os sentimentos que aquilo estava me causando, de estar muito feliz, mas de ter muito medo do que eu estava sentindo. Essa coisa que eu falei do pular no abismo é uma repetição de uma frase que ela me disse por telefone, um dia que eu estava muito angustiada, chorando. Ela me falou: Alice, eu só tô escutando, na verdade, uma atriz incrível, porque é isso mesmo, se você tá sentindo todo esse medo, é porque você tá fazendo de verdade. Atuar é pular no abismo. Se joga. Depois dessa chamada de telefone, muita coisa mudou. Não é que eu estivesse pensando em desistir naquele momento, mas é que eu tava muito preocupada, do tipo, eu vou dar conta, eu sou uma farsa, eu não vou conseguir, eu tô atuando mal, tô ficando horrível, eu tô sentindo essas coisas, não era o que eu pensava, eu não sei se o diretor tá feliz. E aí vem essa fala nesse lugar, se joga, é isso mesmo. Não existe fazer isso que você tá fazendo sem sentir isso que você tá sentindo. Mas você acha então que essa fala normalizou o que você estava sentindo? Me deu coragem pra me colocar mais de verdade. Eu acho que antes eu tava muito protegida pela ideia de atuar bem. Não sei te explicar o que isso causou. Eu acho que antes eu tava meio nessa coisa de tentar reproduzir o que eu imaginei da cena antes, quando eu tava escrevendo o roteiro, e tentar muito fazer um bom trabalho, corresponder a um ideal do que eu achava que era aquela cena, quando eu imaginei aquela cena. E acho que essa frase me fez entender que não tem controle, que atuar e viver e criar é se machucar mesmo, é se arriscar, a gente vai se machucar. Antes eu tinha muito medo do dragão. Abraço, dragãozinho. Eu achei interessante isso. Você estava protegida atrás da ideia de atuar bem. Então é como se tivesse mudado na sua cabeça o que significa atuar. Antes era sobre qualidade, depois virou sobre verdade. Isso, acho que virou um pouco mais a coisa da brincadeira também. Admitir o não controle, admitir um espaço para falha, admitir um espaço pro espontâneo, pro que você não sabe, pro que você não entende, pro que te surpreende, pro que te escapa. Depois dessa frase, eu lembro de ir um dia pro set
E tinha uma cena muito delicada, que é um pouco essa que eu falei, que foi esse momento máximo de plenitude que eu vivi como artista. Na cena surgiu uma raiva e um ódio, uma coisa que eu fiquei muito surpresa e depois muito criticada pelo meu colega de cena e pelo diretor, falando: ah, eu não entendi essa raiva, acho que você pode ir para outro caminho. Então, assim, entender que essa raiva existe em mim e fazer com que ela extravasesse ali foi importante para eu escutar o comentário e daí escutar mesmo. E não me defender desses comentários. Entender, sim, eu estava com raiva. Sim, essa raiva está aqui em mim. Sim, talvez ela não seja bem-vinda aqui nesse espaço. O que que eu posso fazer? Aí no take seguinte, a cena aconteceu com uma abordagem completamente diferente e foi aplaudida, e todo mundo se emocionou. Eu também. Acho que foi a melhor atuação que eu já fiz na minha vida. Emocionante em lugares que eu não esperava antes, e que eu não entendia antes, e que eu não estava esperando na minha racionalização daquela cena. Quando eu reconheço o que eu estou sentindo e eu escuto o outro, essa surpresa acontece. Essa verdade acontece. Mas foi melhor que a da raiva, a cena ou não? Essa segunda, na sua opinião, tirando os aplausos. Foi melhor. Foi melhor porque, para eu poder chegar nessa cena, eu precisei acolher essa raiva. Não é que quando as pessoas me criticaram, eu tava lá defendendo a minha ideia da cena, defendendo a minha personagem, defendendo tudo. Eu acho que a cena seguinte só aconteceu porque a primeira pôde acontecer. É isso que eu quero dizer. Porque eu experimentei dentro de mim coisas terríveis que me permitiram chegar num outro lugar muito mais interessante para a cena. Eu não tenho experiência com atuação, infelizmente, mas imagino se eu tivesse chegado a ponto de botar essa raiva para fora e ela ser rechaçada, imagino como tem que ter humildade de aceitar, entrar ali novamente no processo, mas fiquei pensando se não é justamente numa coisa super autoral sua, onde você é toda a contadora de histórias de cabo a rabo, se não é nesse lugar que sim, essa raiva talvez faria sentido. Essa que foi, na verdade, a viagem, que tem uma história clássica, acho que é do Gilberto Gil, que ele estava numa gravação de um disco, aí um cara, um músico contratado, fazia um solo incrível, aí ele falava assim, esse solo ficou muito bom, mas guarde para o seu disco. Eu quero que você faça assim, assim, assim. Eu acho que como eu sou do audiovisual e os processos sempre são coletivos, eu não acredito muito nessa autoria do gênio, do indivíduo, da minha visão que se impõe sobre a sua. O cinema é um milagre, porque, tipo assim, alguém escreveu um negócio lá atrás, centenas de pessoas precisaram acreditar naquela fagulha criativa, naquela ideia, e fazer aquilo acontecer. Então, a autoria é uma coisa difícil de se pensar no cinema, por mais que a gente tenha o cinema de autor e tudo isso, pipipipopopó. Mas na sua carreira musical você exerce essa autoria. Sim, é que eu acho que nesse filme do Daniel Ribeiro, apesar de ser o filme dele, por eu ter escrito e atuado, eu sou autora também. Eu tô muito intimamente relacionada com esse filme pelos temas que estão sendo tratados ali, etc e tal. É óbvio que ele é o diretor, ele tem a palavra final e vai ter o poder do corte ali, mas ele também foi muito gentil, muito horizontal, muito colaborativo, permitiu a troca. Então eu acho que eu nem quero, na verdade, ocupar esse lugar de autoria sem essa interlocução com alguém. Me assusta um pouco. No processo mais solitário que eu estou tendo agora de escrever o meu livro, eu quero que isso passe por uma editora. Eu quero que isso passe pelos meus amigos. Eu quero ouvir o outro também. Eu não gosto tanto dessa ideia de tipo, ai, nossa, eu fui contrariada aqui, então por isso parou de ser genuíno, ou perdeu sua verdade, ou perdeu sua potência. Óbvio que existem mudanças que deturpam as coisas e que descaracterizam, mas eu acho que essa verdade da qual eu estou falando, ela também abre espaço para autocontradição.
para eu achar uma coisa e daqui 5 minutos eu achar outra. E essas duas serem necessariamente genuínas e verdadeiras, mas para eu concluir o que eu concluí no final desse processo, que eu posso discordar daqui a 1 hora, para eu concluir, eu precisei passar por esse processo interno de contradição, de dialética, de tese, antitese e síntese. Eu acho que a autoria é sobre vulnerabilidade. Mais do que verdade até, é sobre conseguir bancar a vulnerabilidade, é sobre conseguir estar em paz com o dragão. E que ele pode te morder, ele pode arrancar sua cabeça fora. Essa hipótese não está 100% excluída. Que conselho você daria para você quando estivesse começando, não em termos de carreira, mas em termos da sua busca expressiva? Ou seja, o que você aprendeu ao longo dos anos sobre como acessar criativamente o seu material interno? Tipo, se você fosse conversar com a Alice na época da psicologia, tô viajando aqui da psicologia, mas pode ser para qualquer época. Tipo, o que você poderia dizer para ela como chegar nessa verdade e vulnerabilidade? Que conselho que você daria? Seja você, saiba que ao ser você, você vai desagradar muita gente. Não tente agradar ninguém. Não sei se é isso também. Tudo bem. Pareceu para mim o tipo de apoio, na verdade, que você recebeu naquele telefonema. É, Que eu acho que é menos sobre o que fala e sim sobre estar ali dando suporte. mas eu também diria, quase contradizendo o que eu disse agora, pô, leia os outros, escute os outros, estude os outros, veja filmes, estude. Escute. Sair de si e encontrar no outro respostas, às vezes é a forma que a gente vai encontrar de se amparar na técnica. Sem muita técnica, é fácil a gente se engolfar pelos sentimentos, pelas coisas, pelas ideias. Elas tomam conta, assim, e aí fica ruim. Eu não sei se tá fazendo muito sentido isso, mas é isso. Veja suas referências, veja as pessoas que estão fazendo as coisas que você sente que você quer fazer. Leia livros parecidos com os que você quer escrever, veja filmes, escute música. Às vezes, ver as respostas que os outros deram para as perguntas que você tem ajuda. E faz ser menos solitário também. Quando a gente está muito mergulhado na angústia, a gente se acha muito louco, muito ruim, muito podre, muito cagado, muito horroroso. Aí a gente vai lá no outro e vê exatamente o mesmo sentimento ou algo que ressoa muito. Ah, olha só. Não só não estou sozinho, como faz sentido. Se eu colocar isso aqui no papel desse jeito, vai ressoar no outro também. Aí acho que a gente fica menos sozinha, se torna um processo menos solitário. Acho que além dessa questão da técnica e desse ponto que você falou, quando você sai de si, você para de ficar sendo tão protagonista dos seus sofrimentos. Exatamente. A arte é um pouco a boia. Eu que gosto de mergulhar fundo, se eu não voltar para a superfície, eu morro afogado, né? Tipo isso. Então a arte é um pouco a boia. Qual o conselho que a sua criança daria para você hoje em termos de processo criativo? Vem brincar comigo, bora brincar, gatinha, para de se levar tão a sério assim, foda-se o Twitter, entendeu? Vem cá fazer suas VHS com seus bichinhos de pelúcia. Vem de novo pra essa brincadeira, pra esse faz de conta. Permite chegar nesse lugar. Existe alguma chave que mudou dentro da sua cabeça e que fez a sua carreira ir para outro nível? Ou a sua carreira chegou em outro nível e fez mudar uma chave na sua cabeça? Independentemente de qual ovo gerou qual galinha e vice-versa, eu acho que existe uma chave que virou e que eu sinto muita coisa fluindo melhor, que é a arte. Eu ia falar o cinema, mas eu acho que é a arte. Qualquer expressão artística é o espaço da coletividade. Não existe autoria sem coletivo. Não existe autoria sem o outro. Peça ajuda, troque, chame pessoas para somar no seu negócio. Não se isole. Não caia na armadilha do gênio
solitário e romântico, porque senão você vai morrer louco no hospício, que nem o Van Gogh, que vendeu um quarto em vida e arrancou a orelha. Coletividade, gente, dê as mãos, peça ajuda, leia o outro, converse com as pessoas. Eu acho que essa autoria de verdade, ela só acontece no coletivo mesmo. Você pode acompanhar o trabalho de roteirista da Alice Marconi nas principais plataformas de streaming de vídeo e o seu trabalho musical nas principais plataformas de streaming de música. E os seus clipes no canal de YouTube dela. O link para tudo isso você encontra na descrição do episódio. Se você gostou desse episódio, você pode seguir e dar nota na sua plataforma favorita. Se você acha que alguém que você conhece pode gostar do tipo de reflexões que a gente faz por aqui, compartilhe. Você acabou de ouvir Emoção Criativa. Você pode escutar a gente em qualquer uma das suas plataformas favoritas. A trilha que vocês estão ouvindo é do Diogo Strauss. A colaboradora do roteiro e planejamento é a Sabrina Alento Mourão. E eu sou Pedro Garcia de Moura. Muito obrigado por acompanhar esse episódio e até a próxima.